quanto será que eles estão ganhando para fazer essa maravilha chamada Copa do Mundo? Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. Fala, eu sou o Pedrinho. E hoje a gente tá aqui para mais um vídeo do canal Que Anda Bola e dessa vez seguindo aqui na vibe de Copa. Vamos falar dos 10 técnicos mais bem pagos da Copa, os 10 maiores salários entre os treinadores. Então aparece vinheta. Em décimo lugar, recebendo 1.600.000 euros por mês, que dá em reais 8,9 milhões. Temos o técnico da Suíça, Murat Yakin. Este técnico que assumiu depois da Euro, né? A Suíça depois da Euro, quando eles foram eliminados nos pênaltis pela Espanha, depois de eliminar a campeã do mundo França, né? Também nos pênaltis. Porque o Vladimir Petkovic, que era o técnico na época, ele assumiu o Bordeaux. Ele saiu da seleção para ir treinar lá na Ligue 1, né? No Bordeaux. E eles pegaram o Murat Yakin. E aí já chegou com um dos 10 maiores salários da Copa do Mundo. Em nono lugar, Fernando Santos, Portugal, com 2.200.000 euros. Que dá 12.200.000 reais. E... pois é, todo mês, 12 milhões na conta do homem. Ele que tá lá desde 2014, né? Tem contrato até 2024, pode passar 10 anos no comando da seleção portuguesa. Por mais que muitos não acreditem que ele fique depois da Copa, né? Eu acho até que a data de validade já tá quase estourando, não é que não já estourou. Pois é, ele que conquistou os 2 maiores títulos da história da seleção portuguesa, a Euro de 2016 e a Nations League de 2018 e 2019, né? 2 títulos ali europeus com a seleção portuguesa, que nunca tinha ganhado absolutamente nada antes dele, mas ainda assim se passa uma vibe de que essa seleção podia muito mais e que ele está meio que limitando o time. Então, realmente é bem plausível, né, que não fique depois da Copa e que esse salário pare de pingar. O 8º mais caro técnico da Copa, o 8º que mais recebe salário entre os treinadores, chama-se Félix Sánchez Bas, o técnico espanhol do Catar. Seleção Qatar, que foi embora com 0 ponto da Copa do Mundo, teve o seu técnico recebendo 13.300.000 por mês, 2,4 milhões de euros, né? E faz parte, né, desse projeto Qatar de tentar desenvolver o futebol de lá, né, com muita influência dos espanhóis, como o Félix Sánchez Bas, que estava lá desde 2013 na seleção de base. Ele chegou até a treinar a base do Barcelona também. Em 2013 assumiu, né, o Sub-19 da seleção Qatar, e depois em 2014 já foi para o Sub-20. Em 2017 ele assumiu o Sub-23 na seleção olímpica e a principal ao mesmo tempo. Ficou cuidando das duas, até que em 2020 deixou a Sub-23 para outra pessoa e ficou focado 100% na seleção principal. E não funcionou muito bem na Copa, né? Porém, deu um título de Copa da Ásia, né? Um feito histórico para a seleção do Catar. Sétimo lugar, ele que está fazendo ali o seu primeiro trabalho como treinador, mas muito bem, Lionel Scaloni. Chegou sem essa expectativa de fazer o que ele está fazendo, não era nem expectativa que ele ficasse. Simplesmente 2,6 milhões de euros, o que dá um total de 14,4 milhões de reais. Ele chegou a treinar o Sub-20 da Argentina antes de assumir, né? Aí demitem o Sampaoli, ele assume interinamente, né? Como Seria como se o Raul assumisse. Raul? Aquele cara do Vasco. E caiu estranhamente. Quando era líder. Ramon. Se o Ramon assumisse e ficasse até a Copa de 2026. Pois é. Ele que
ficou ali mais para quebrar o galho, enquanto se procurava um nome, só que quebrando o galho, sendo criticado, o time indo mal em vários momentos, ele simplesmente, a partir de uma Copa América, começa o time a decolar, que fica numa fase invicta absurda, e foi chegando no Catar já como quase unanimidade, apesar de, quando chegou lá, a unanimidade foi toda por água abaixo, num instante, mas deu uma reencontrada, né? Pra mim, o trabalho dele na Copa era péssimo, até o jogo contra a Polônia, quando ele pelo menos... Pois é, ficou mexendo 5 peças a cada jogo, mas parece que tá encontrando. Quando ele pelo menos se rendeu, né? Quando ele passou a Copa todinha teimando, porque ele é a única pessoa do planeta que não sabia que o Enzo Fernandes joga mais bola que o Paredes. Mas pelo menos quando isso ficou óbvio contra o México, ele se rendeu contra a Polônia e botou o Enzo Fernandes para jogar. Também tirou o Lautaro, que faz uma péssima Copa. E o gol, né, o segundo gol da Argentina, quando ele inclusive já tinha tirado o atacante e botado o volante para tentar se defender contra aquela incrível seleção da Polônia, ele sai justamente com a assistência do Enzo para o Julián Álvares, que entrou no lugar do Lautaro. E em sexto lugar, outro argentino, outro que inclusive já treinou a seleção da Argentina, assim como o Félix Sánchez Bas já treinou o Barcelona, mas o Barcelona principal, Gerardo Martino, Tata Martino, da seleção mexicana, ganha 2,9 milhões de euros por mês, 16 milhões de reais todo mês caindo na cara do Tata Martino. Não vai mais cair porque ele já se demitiu. Pois é. Um técnico que simplesmente fez o pior México que eu já vi na minha vida. Tinha seu nome, foi lá contratado numa aposta aí dos mexicanos, né? Simplesmente não deu certo nem um pouco, o time é horroroso. A gente tem aqui dois do pior grupo da Copa. Aqui, o Scaloni e o Martino, dois argentinos inclusive. E o Martino nem conseguiu se classificar nesse grupo horrível, sendo eliminado pelo incrível time da Polônia. E o técnico do outro time, né, da Arábia Saudita, é muito bom, é Hervé Renard, e não tá nesse top 10, incrível. Como a gente viu, o atual dono da casa sendo tão horroroso, né? Agora o médico vai ter que acertar no treinador para não ser tão ruim quanto em 2026. Que promete. Em quinto lugar, Louis van Gaal, Holanda. Ele que é holandês, tá lá mais uma vez na Holanda. E o salário dele é simplesmente 2.900.000 euros. O que dá um total de 16 milhões de reais mensais. Pois é, a mesma coisa do Martino, né? Estão ali empatados na real em quinto lugar. E ele que voltou com câncer para tentar reconstruir essa Holanda, que por mais que esteja fazendo a Copa bem das mais ou menos, era pior antes do Van Gaal. Antes eles foram eliminados pela República Tcheca na Eurocopa. Então era pior antes do Van Gaal. E com o Van Gaal tá aí, corre chance de, pelo chaveamento, até bater semifinal. Na verdade, com as loucuras da fase de grupos, deu uma dificultada mais para isso, mas era até o mais plausível antes. Assim, se você faz o projetamento da lógica, né, que não teve nada de lógica nessa Copa, a Holanda provavelmente bateria semifinal. Mas hoje, na real, a Holanda é um gaque pro futebol clube. Mas precisamos dar os méritos para Van Gaal, que realmente melhorou esse time de alguma forma, pelo menos. E agora o quarto colocado é o nosso Adenor. Tite do Brasil ganha consideravelmente mais, inclusive, que o Van Gaal, assim, loucura, né? Assim, um Van Gaal da vida volta para a Holanda recebendo menos que o Tite. 3,6 milhões de euros por mês, 19,9 milhões de reais, praticamente 20 milhões de reais na conta do Tite todo mês. Eu não sei exatamente onde o Tite mora, mas deve ser aqui no Brasil. Então, use-se esse valor mesmo, né? Reais. Pois é, Tite que, pra mim,
está basicamente entre os melhores técnicos da Copa. Se não for o melhor, ele briga para ser o melhor. Eu acho que a briga está principalmente entre o Hansi Flick e ele, basicamente. Porque o Hansi Flick fez uma Copa péssima, mas vinha decentemente bem ali e tem um trabalho no Bayern maravilhoso, né? Essa é a carreira do Hansi Flick como técnico. O Tite, com certeza, de carreira é muito maior, mas realmente falando de capacidade, eu acho que tem uma briga boa entre eles dois para ser o melhor técnico da Copa do Mundo. Não o melhor na Copa, né? O melhor conceitualmente chegou lá para treinar um time. Pois é, um treinador que eu acho que é bem forte em seleção não foi para a Copa, que é o Roberto Mantini lá da Itália. Acho que teria papo também com o Tite, mas não foi, né? Não vai vir pro papo, não. Papo, mas eu prefiro o Tite. Eu não sei. Em terceiro lugar, Didier Deschamps, atual campeão da Copa do Mundo com a França. E já foi campeão como jogador, né? Como diz o Kleber Machado, vai ser o primeiro a ter a oportunidade de ser campeão como técnico e treinador. Ele tem um salário de 3,8 milhões de euros. Dá um total de 21 milhões de reais. Em segundo lugar, Meu Deus. Gareth Southgate. Gareth Southgate. O técnico inglês ganha Estranho. 5,8 milhões de euros por mês. 32 milhões,1 de reais todo mês. O outro deu uma taça da Copa e recebe 2 milhões a menos de euros. Pois é. E o outro faz o que faz aí. Super questionado o Gareth Southgate. E loucura, isso aqui é loucura. Porque na minha cabeça, com esse dinheiro, você contrata um técnico de elite e não um super questionado. Por mais que eu sou a favor da sequência pro Southgate, porque ele já tá lá e não faz um trabalho tenebroso, ele faz um trabalho irregular para bom, apesar de várias coisas irritantes e criticáveis. São mais tomadas de decisões. No final das contas, os resultados não são ruins. Muito longe disso. Eu inclusive, numa dessa, uma hora a Inglaterra vai bater campeão de alguma coisa, no ritmo que tá rolando aí as coisas. Uma hora a Inglaterra vai bater campeão de alguma coisa, a não ser que decaiam realmente, drasticamente. Porque elas estão na cabeça toda hora. Bem mais do que outros. A França tem dia que tá, tem dia que sai nas oitavas da Eurocopa. E em primeiríssimo lugar, o alemão Hans Flick, como o Lucas já falou sobre ele. Ele de fato ficou numa posição bem alta da máxima, com 6,5 milhões de euros e um total de 36 milhões de reais mensais. Hans Flick, que pegou o trabalho no meio do caminho, né, do Joachim Löw, e não foi bem, digamos assim. Acho que, quem sabe, se ele seguir, ele pode fazer melhor. O Hans Flick, ele pega um trabalho que era muito ruim. Ele é o primeiro a se classificar para a Copa do Mundo. E ele melhora o time da Alemanha, que era ridículo. Foi ridículo na Copa também, mas não vinha sendo no trabalho dele assim, durante os jogos. Ele perdeu para a Hungria e basicamente só. De resto, vinha fazendo jogos interessantes, pelo menos. Não era um time maravilhoso também, mas o time tinha crescido com o Hans Flick. E chegou na Copa, deu tudo errado. Também por decisões que ele tomou. Por exemplo, no último jogo, o Havertz no banco. E assim, ele foi preparado para este momento, né? A vida quase toda estava ali com o auxiliar do Löw, como o Löw tinha sido auxiliar do Klinsmann. Estava sendo preparado a vida toda para isso. Teve um momento que foi chamado para treinar o Bayern de Munique e decidiu ir lá. Não vou assumir agora a seleção mesmo, então uma hora me chamam e eu vou ficar aqui ganhando Champions enquanto isso, ganhando Bundesliga. E realmente foi um trabalho magnífico no Bayern.
foi para a seleção, realmente não deu o resultado que esperava, principalmente na Copa do Mundo. E acho que passa muito por isso, né? Pega um técnico campeão de Champions League, eu acho que não tem nenhum outro técnico campeão de Champions League nessa Copa do Mundo, e que foi preparado a vida inteira para tá aí, né? A carreira dele como auxiliar foi basicamente preparando ele para assumir a seleção. E chegou esse momento e acho que natural, né? Que tivesse um salário bem avançado por todos esses aspectos. E eu quero saber se tu acha justo o Hans Flick ser o mais caro, o mais bem pago entre os técnicos da Copa do Mundo, ou se tu acha que o Tite merecia mais, o Southgate, o Deschamps, que tem Copa do Mundo. Eu digo que o Flick é o único campeão de Champions, o Deschamps é o único campeão de Copa, né? Então, vamos, o que vale mais aí? E também não é só isso, né? Eu acho o Deschamps consideravelmente pior que o Tite, inclusive, apesar de ser campeão de Copa. E ele recebe R$1 milhão a mais de reais do que o Tite todo mês. Mas tem que ver quanto é que o time da Premier ganha. Ah, meu filho, se você for perguntar, se você for pesquisar o que o Guardiola pediu para a seleção brasileira, você vai ter um pouco de noção. Pois é, os técnicos têm essa... É muito louco, né? O técnico da seleção brasileira ganhar tanto. Porque em geral, são só os técnicos do Brasileirão, e um técnico do Brasileirão nem sonha com esses valores treinando no Brasileirão. É loucura, por isso que é loucura quem recusa. Pobre do Muricy. Mas eu quero saber a tua opinião sobre tudo isso. E se tu gostou desse vídeo, dá like, se inscreve, mostra pros seus amigos, da opinião deles também. Se não gostou, dá dislike. Segue a gente nas redes sociais que está na descrição do vídeo. E é isso, tchau.